Meus irmãos e irmãs, eu quero ler com vocês aqui dois versos que são os últimos da carta de Tiago. E assim nós vamos encerrar essas várias mensagens que Deus colocou no meu coração nesse ano, e essa é a 16ª. Eu me propus a falar 7 vezes aqui sobre Tiago, e acabou que a gente terá falado 16 vezes. O tema de hoje é esse que aparece na tela, em luta uns pelos outros. 2 versos que surpreendem a quem lê a carta de Tiago, porque o encerramento dessa carta é completamente diferente do usual nas epístolas, nas saudações epistolares, por assim dizer. Então veja comigo verso 19 e 20 da carta de Tiago, do capítulo 5. Você pode se colocar de pé um minutinho, assim a gente acompanha esse texto, quem puder ficar de pé. O texto diz assim, verso 19 do capítulo 5 da carta de Tiago: Meus irmãos, é a última vez em que, de maneira muito terna, carinhosa, mas firme, Tiago se dirige à igreja. Meus irmãos, aqui é uma palavra direta para mim e para você. Se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Palavra inspirada e incomparável, palavra de Deus, que ela alcance o seu coração, o meu coração, o nosso coração nessa hora. Amém. Você pode se assentar. Irmãos queridos, como já antecipei para vocês, o encerramento dessa carta é diferente do encerramento da maior parte das cartas no Novo Testamento, dos apóstolos do Senhor. Aqui não existe nenhuma saudação, mas uma tremenda chamada à ação. Durante os 5 capítulos dessa missiva, dessa carta, dessa correspondência à igreja, Tiago chamou os crentes à ação no sentido de que zelassem por suas próprias vidas, por sua própria condição espiritual. Os assuntos, vocês viram, os que puderam acompanhar aqui, foram e são muito variados. Uma chamada a que cada crente, cada irmão, cada irmã, zele por sua própria condição de vida diante de Deus. Nesse ponto, encerrando de maneira surpreendente a carta, a chamada à ação diz respeito à minha responsabilidade para zelar pela vida do outro. O que Tiago diz surpreende porque ele coloca sobre mim e sobre você, sobre a igreja, um compromisso e uma responsabilidade que tem esses termos. Se alguém se desviar, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Que chamada à ação é essa? Ela é óbvia, ela está explícita aqui. E ela se inicia com uma hipótese que Tiago levanta, que é a seguinte: se alguém do meio de vocês se desviar da verdade, significa dizer que existe um risco real de que alguns entre nós se desviem da verdade. Desviar aqui é um termo que Tiago usou, que é cognato à palavra planeta, para indicar uma estrela, um planeta errante, que perde o rumo, que perde a direção, e que lá pelas tantas anda a vaguear na direção do nada. Aliás, segundo Tiago, na direção da morte. Então, diz ele, se alguém dentre vós se desviar
E a primeira chamada que salta ao meu coração como uma espécie de megafone de Deus é que é mais fácil principiar nessa caminhada do que encerrar a carreira cristã. Existe o risco real entre nós, rondando a minha vida e a sua vida, de que nos desviemos da verdade. Torno a dizer, o sentido do termo desviar significa, lá pelas tantas, perder o rumo, vaguear, sem direção. E a que verdade Tiago se refere? Bom, para a gente simplificar a discussão, João capítulo 14, versículo 6, o próprio Senhor Jesus declarou de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se alguém se desviar da verdade, significa perder o Senhor como centro de referência da sua vida, perder a Cristo como o controlador, o comandante em chefe da sua trajetória, dos seus negócios, da sua vontade, do seu próprio coração, do rumo da sua vida. Planeta que perde a órbita, estrela que perde o sentido, que perde a rota, que perde a direção, que perde o rumo. Perder ou desviar-se, desgarrar-se da verdade, significa se afastar daquilo que Tiago, ao longo destes 5 capítulos, se referiu como sendo o desdobramento natural de uma doutrina correta. Vocês viram comigo, durante esses 15 sermões, que uma das centrais preocupações de Tiago é que houvesse, na vida e na experiência da igreja e dos crentes, coerência entre a profissão de fé, a expressão verbal, intelectual da doutrina e o comportamento que tem que ser um comportamento compatível com a doutrina que a igreja expresse. Diga que creia. Mente pensando de maneira correta, segundo a palavra de Deus. É boca manifestando essa doutrina e essa convicção de fé a cada dia, a cada hora. É corpo agindo, reagindo de maneira coerente, compatível, alinhada com o que se pensa e com o que se professa, fruto daquilo que se pensa. Desviar-se da verdade significa, de alguma maneira, perder o rumo, ou por conta de uma profissão de fé que se polui por ideias que não se alinham com a Escritura, ou por um comportamento que perde o alinhamento com a ortodoxia de uma doutrina sadia e correta, que é professada de boca, que é entendida, mas que não é vivida na prática e na rotina da sua experiência pessoal. Existe o risco real de alguns entre nós se desviarem da verdade. Durante essas leituras que nós fizemos juntos aqui da carta de Tiago, você deve ter visto comigo que alguns agentes que trabalham a favor de um desvio, contra a nossa experiência de fé e a nossa fidelidade a Jesus. Um primeiro agente que a carta de Tiago levantou, no capítulo 1, no capítulo 5, tem a ver com as tribulações, a pressão que pesa sobre a sua vida. A gente acabou de orar por essas questões. Alguns, debaixo da pressão, ao invés de andarem mais aos pés de Jesus, como a gente procurou dramaticamente estabelecer aqui nessa noite, chutam um balde, colocam a culpa em Deus, ou simplesmente desistem da caminhada. Mateus capítulo 13, parábola do semeador, Jesus declarou que alguns haveriam de se desviar da verdade por conta da pressão da vida. Há duas possibilidades numa situação de pressão. Ou você usa a pressão das tribulações, das provas, para funcionar como uma espécie de fertilizante no terreno da sua caminhada com Deus, ou a possibilidade oposta
é você se desviar do Senhor. Alguns, possivelmente, aos quais Tiago se referia, se desviaram da verdade por conta da pressão das tribulações de tempos de alta opressão contra as suas vidas. Tiago se refere, por exemplo, a uma questão um pouco mais comum na experiência de todos nós, capítulo 1, versículos 14 e 15, que foi objeto de uma meditação aqui. Ele diz que existe no meu coração, no seu coração, uma cobiça, uma paixão, desejos que precisam de freio. O freio do Espírito Santo, o freio da obediência à palavra de Deus, sem o que a vida pode se desviar da verdade. Se alguém se desviar da verdade, Tiago, referindo-se a essa questão, disse o seguinte: olha, existe uma tríade que opera contra a experiência espiritual sadia na vida de vocês. Um coração corrompido, num mundo decaído e à mercê de um inimigo ultra ardiloso e agressivo. Esses três elementos vão o tempo todo agir no sentido de trabalhar para desviarem vocês da verdade. Então, tomem conta dos desejos que pulsam no íntimo das suas vidas e dos seus corações. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Não coloquem a culpa em Deus, mas é a própria cobiça, as paixões, o que João qualificou de concupiscência dos olhos, da carne, do coração, da vida, da mente, paixão que precisa de freio. Verso 4 do capítulo 4 de Tiago, existe um outro agente que pode operar no sentido de nos desviar da verdade. Ele diz, a sedução do mundo, que magnetiza o coração cobiçoso. Diz Tiago, os que são amigos do mundo se fazem inimigos de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui, não vamos desdobrar mais esse texto. Mas é um mundo altamente sedutor. E por mundo, Tiago se refere a um sistema de valores em oposição frontal, escancarada a Deus e a sua palavra. Falamos aqui de um outro agente que pode operar no sentido de nos desviar da verdade. Capítulo 5, versos 3 e 4 da carta de Tiago. A gente gastou aqui, pelo menos, ou investiu 2 domingos tratando desse assunto. Dinheiro. Alguns se desviam do Senhor por falta de dinheiro. É a pressão de uma vida apertada, difícil, complicada. E acabam se complicando ainda mais, buscando atalhos para resolverem a sua situação financeira. Atalhos que Deus jamais aprovaria, nunca aprovou na sua palavra. E nisso se desviam da verdade. Outros, porque têm muito, se desviam da verdade. Mesmo a parábola que me referi há pouco, Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Uma das sementes que não prospera, a que caiu entre espinhos, Jesus explicou os espinhos, dizendo que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a semente e ela fica infrutífera. Então, o primeiro alerta de Tiago, que nos chama a ação, é a indicação de que existe um perigo real, rondando a minha vida, a sua vida, a vida dos que estão entre nós, bem perto. É possível alguém iniciar a jornada da fé de maneira correta, bem alinhado, como um planeta bem ajustado, como uma estrela que gira em torno, por assim dizer, me desculpando aqui a barbeiragem na física, mas uma estrela girando em torno do Sol, nada disso acontece, mas uma estrela com rumo certo, não errante. E desviar-se da verdade. Tiago avança para dizer o seguinte: irmãos podem converter os que se desviam da verdade. A afirmação de Tiago é estranha. Você viu aqui comigo verso 19 e verso 20. Se alguém o converter. Ele se refere à igreja e diz, alguns correm o risco de se desviarem da verdade. E diz ele, outros entre vocês
podem converter a estrela errante. Aliás, o texto diz, e converter o pecador do caminho errado. O termo errado, o adjetivo que qualifica caminho, é exatamente o mesmo que deu origem ao verbo desviar. Melhor seria dizer, se alguém o converter do seu caminho errante, alguém que perdeu o rumo outra vez. Mas o ponto aqui é o seguinte, Tiago declara que é possível que irmãos convertam os que se desviam. E é óbvio que a operação de conversão de um coração que se desviou da verdade é obra do Espírito Santo. O que Tiago quer dizer é a mesma verdade que algumas vezes a gente repetiu aqui quando tratamos da oração. A oração funciona, entre outros motivos, quando eu oro e me disponibilizo na presença de Deus, dizendo assim, Senhor, responde a minha súplica, ao meu clamor, eis-me aqui, como instrumento de resposta. Quando Tiago diz que é possível que você, que eu, que alguns irmãos convertam outros que se desviaram da verdade, ele não está dizendo que não é o Espírito Santo que faz o trabalho de conversão. Claro que é o Espírito Santo, mas faz por meio da minha cooperação. Eu sou o agente, você é o agente, ou pelo menos podemos nos apresentar como agentes de Deus, no resgate de alguém que esteja se extraviando. A carta de Judas é simples, é simplificado, não é aquele, claro, você sabe disso, não foi escrita por Judas que traiu ao Senhor, mas é uma carta curta e ela se encerra no mesmo tom. Diz assim, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. E então vem a chamada, colocando sobre mim e sobre você o peso de uma possibilidade real de eu ser instrumento cooperador do Espírito Santo no resgate de alguns que passam por grande perigo. Diz Tiago, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Prossegue Tiago, dizendo o seguinte, está com você e comigo a possibilidade de trazer de volta alguns que se desviaram da verdade. Mais do que a alternativa de ser eu um instrumento de Deus no resgate de alguns que andam a se desviar da verdade, nesse ponto Tiago generaliza a responsabilidade. Quer dizer o seguinte, se você for examinar com cuidado o texto, aqui Tiago não diz o seguinte, cabe a pastores, cabe a líderes, professores de escola dominical, cabe a alguns mais qualificados sair em busca, como instrumentos de Deus, no resgate a alguns que andam a se desviar da verdade. Não é isso. Tiago não faz nenhuma referência a alguma categoria de crentes entre nós, habilitados e chamados à ação nos termos desta responsabilidade. Ele diz assim, é meu papel, seu papel, de todos nós, a possibilidade real colocada nas minhas mãos, na sua mão, no meu coração, no seu coração, de nos comprometermos uns pela vida dos outros. Daniel capítulo 12, versículo 3, uma promessa gloriosa que alcança aqueles que se dispõem a serem instrumentos de resgate dos que se extraviam e que se desviam da verdade. E os que a muitos conduzirem à justiça resplandecerão como as estrelas no firmamento, sempre e eternamente. Que promessa majestosa! E os que a muitos conduzirem à justiça, e os que resgatarem muitos que andam a se desviar da verdade, e os levarem de volta aos pés do Salvador, haverão de resplandecer como as estrelas no firmamento, sempre
e eternamente. E nessa chamada à ação que encerra a carta de Tiago, você desculpe eu beber água aqui, eu sei que quando a gente bebe água desse jeito, sem oferecer para os outros, muita gente deve ficar aguando, literalmente, não é? Não dá uma vontade? Uma aguinha deliciosa, não está muito gelada, mas também não estou com a garganta muito boa, mas, desculpa, aqui a falta de classe de beber sem oferecer a vocês, mas seria um exercício completamente impossível compartilhar um copo d'água com vocês. Mas, meus queridos irmãos, esse texto de Tiago que me chama à ação, não deixa a menor dúvida quanto ao destino final de alguém que se desvia da verdade. O texto é drástico. Sabei que aquele que converte, verso 20, o pecador do seu caminho errado ou errante, salvará da morte. Nada menos do que isso. O vaticínio, para quem se desvia da verdade, é completamente sinistro, é dramático, é drástico, é definitivo, é final. O desvio da verdade, quem não anda debaixo do jugo de Jesus, marcha célere, de maneira acelerada, rapidamente na direção da morte. Por isso é que a chamada é gravíssima. É uma chamada que tem a ver, e os médicos aqui, plantonistas, certamente vão se ajustar muito a essa singela ilustração. É como se Tiago estivesse contemplando uma emergência de um hospital público, para que ocorrem as piores situações. Gente entre a vida e a morte, e alguma coisa precisa ser feita urgentemente, sem adiamentos. O que Tiago diz é que quem se dispuser para ser agente de Deus no resgate, para trazer de volta a vida, e a razão, e a verdade, alguns que se desviaram, salva da morte, é instrumento de Deus na salvação de uma vida, não é pouca coisa. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, outra vez, Tiago não está aqui indicando que o trabalho será o meu, de convencimento, de argumentação, de persuasão de alguém que se desviou da verdade, para voltar ao caminho de Deus. É o Espírito Santo que haverá de fazer isso. Mas ele diz, você e eu, nós somos os agentes que Deus busca para resgatar alguns que já estiveram entre nós e que se desviaram da verdade. Pense, por favor, comigo, um minutinho. Aqui é uma espécie de evangelização interna. Tiago se refere a alguns que já passaram pelo nosso meio. Talvez alguns que estejam ainda entre nós fisicamente, mas que estejam caminhando à beira do precipício. De Judas, salvai-os arrebatando-os do fogo. Tira este que se extraviou rapidamente, antes que a situação se torne uma situação irreversível, sem volta. O vaticínio é esse. O rumo, o destino final do que caminha de maneira errante é a morte. Alguns riscos que eu preciso compreender, alguns cuidados que eu preciso tomar quando eu me apresento diante de Deus como este agente cooperador da operação do Espírito Santo no resgate ou para o resgate de alguns que se desviam. Tiago mencionou, capítulo 4, versículo 11, jamais eu, você,
posso me colocar diante de alguém como juiz da vida do outro. Você pode ler o texto depois com calma. A postura é a do pastor das ovelhas. É do pai, do filho que se desviou, pródigo, que avançou, que foi buscar seu rumo. Jamais a de um juiz, de um promotor que instala um tribunal a julgar a vida daquele que se desviou do caminho da verdade. Primeiro cuidado é você jamais se colocar na posição de juiz da vida, da consciência, das intenções do coração do outro. É o trabalho do pastor, aflito por resgatar. Novamente, é o coração do Pai, terno e afetuoso. Você como agente do amor de Deus no resgate de alguns que andam a se perder e alguns que estão entre nós. A esses, Tiago se referia. Ele não está falando da evangelização para fora. Alguns que estão perto, que conheceram, que principiaram a carreira de maneira correta, mas que lá pelas tantas, algumas destas razões, perderam rumo e andam hoje de modo errante. Segundo cuidado, por favor, você não pode tratar do periférico como se fosse a essência da verdade. Tiago, várias vezes nesse texto da sua carta, definiu os termos do verdadeiro compromisso de alguém com Cristo. Vida com Jesus, verdadeira religião, desde o capítulo 1, ele diz o que é, o que significa, a expressão de um compromisso de fé em Cristo, coração salvo, redimido, regenerado, opera desta forma. Isso para a gente não confundir determinadas posições muito particulares, que não são nada essenciais, que tem a ver eventualmente com usos, costumes, você faz diferente de um outro, determinadas posições teológicas, e você acaba entendendo que aquilo é a essência da verdade, e é periférico. E aquilo que os reformadores chamavam de coisas indiferentes, adiafora. Isso a gente nem precisa concordar. Não trata das Escrituras, da sua inspiração, da sua inerrância. Não trata da salvação pela graça, pela fé em Jesus. Não trata absolutamente de Cristo como sendo o nosso único, exclusivo Salvador. Isto é verdade. Não confunda, por favor, determinadas posições que são muito pessoais e que eventualmente você trata como se fosse um desvio da verdade naquele outro. Confira nas Escrituras, na palavra de Deus. Terceira recomendação desse texto: ao me apresentar como agente de Deus no resgate, na retomada do rumo, na vida de alguém, na conversão de alguém entre nós, eu preciso pedir que o Espírito Santo me cubra de sabedoria. Falamos aqui 1, 2, 3 vezes sobre sabedoria. Aparece o texto lá no capítulo 3, finalzinho do capítulo 3. A sabedoria que vem do alto é indulgente, é mansa, é amável, é sensível, é perdoadora, não massacra a vida do outro. Preciso pedir que o Espírito Santo me use no resgate de alguns, de muitos, aliás, com esse toque indispensável da sabedoria que vem lá do alto. Alguém disse que o bom conselheiro precisa ser tão humilde que ninguém consiga se colocar abaixo dele próprio. É você atendendo a recomendação de Paulo. Chamai-o de volta à verdade com espírito de brandura, e tu guarda-te para que não sejas também tentado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, se eu não estou enganado, não tinha anotado aqui o texto, mas acho que está por lá. Guarda você, o seu coração, para que você não incorra nos mesmos elementos que são a causa do desvio daquele que você está pelejando para trazer de volta a vida e a luz e a presença do Senhor. Nesse ponto, meus queridos irmãos e irmãs, acho que já está claro qual é a chamada, a ação que encerra essa carta. Você se lembra do texto
de Gênesis capítulo 4, Caim mata o seu irmão Abel, e o Senhor se dirige a Caim e lhe diz o seguinte: onde está o teu irmão? E a resposta de Caim é assim: acaso sou eu o tutor, o protetor, o preceptor, o guardador, o guardião da vida do meu irmão? Que não seja essa a nossa reação diante de alguns que estão bem perto de nós e que andam a se desviar da verdade, às portas da morte. A resposta à questão de Caim, para mim, para o meu coração e para o seu, nós em Cristo, é a seguinte: sim, eu sou o guardião da vida do outro. Deus haverá de me abençoar e cobrar de mim a minha ação ou inação ou omissão diante de alguém que se desvia da verdade. A tese nesse ponto da carta de Tiago é de cumprimento absolutamente impossível e inviável, de maneira mais geral, numa igreja como a nossa, aqui, a menos que alguma coisa aconteça do ponto de vista da nossa organização de pastoreio. E aqui eu quero abrir um grande parênteses, que não vai ser tão grande assim, para dizer o seguinte: durante esse mês todo, nós estamos dando uma ênfase especial, é a matéria do nosso boletim, da nossa pastoral, as células. E por que esse é um movimento que precisa de reforço na vida da nossa igreja? Por muitas razões. Durante a manhã de ontem, sábado, 70, 80 pessoas, irmãos e irmãs aqui, que são líderes de células, passaram refletindo sobre isso. Vários de vocês estavam por aqui, eu não vou repetir aquelas teses tão bem apresentadas aqui pelo Henrique. Mas é uma questão lógica, para a gente não avançar muito no raciocínio, é uma imposição da quantidade de membros que esta igreja, que é longe de ser uma igreja gigantesca, impõe. É impossível, é virtualmente impossível, é humanamente impossível, é absolutamente impossível que essa tarefa de cuidado mútuo, de resgate de alguns que andam se desviando da verdade, e que inclui, Tiago já havia falado, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Ele disse: alguém entre vós que entra precisando de alimento e do vestuário, então cuidado mútuo, que neste ponto tem a ver com alguém que se desvia da verdade, uns na direção dos outros, todos se colocando como sacerdotes desse exercício bendito. Só pode acontecer numa igreja assim, se este for um compromisso generalizado, que não seja atribuído exclusivamente a alguns, a começar pelos pastores. Claro que essa é a nossa chamada essencial. Mas ontem nós falamos aqui, Henrique, lembrando de uma história que aconteceu na igreja dele e acontece o tempo todo. Qual era a história? Uma senhora, e a igreja dele tinha 100 membros naquela altura, não era isso, Josué? 100 e poucos membros. Uma senhora que se afastou da igreja durante 3 ou 4 meses porque adoeceu. E ninguém se deu conta do afastamento da irmã. E ela disse: pastor, eu vou embora dessa igreja, porque eu estou doente há 4 meses e ninguém foi me procurar. E o Henrique disse que aquilo pesou muito no coração dele, pesou muito. Quero dizer para vocês que esse é um peso que ronda a cabeça e o coração da gente o tempo todo. Porque, meus irmãos, faça uma conta rapidinha, mesmo você não sendo engenheiro, como eu sou, mas você sabe fazer conta, não é muito difícil. Nós temos 1.800 membros na nossa igreja, no nosso hall de membros, dos quais 800 a 1.000 estão assíduos. Divida isso por 5 pastores, são 200 membros por pastor. Você pode dizer, mas não é muito, eles só fazem isso. Mas acontece que até me lembrei daquela história que um filho de pastor foi perguntado, só aconteceu, não sei se aconteceu lá na minha casa, como filho de pastor,
Coleguinha da garotada lá de casa, um deles, perguntou, o seu pai trabalha em quê? E aí o ingênuo garotinho respondeu, meu pai não trabalha, ele é pastor. Espero que você não pense isso da gente aqui, né? Mas, na agenda que a gente tem, na vida que vocês vivem, na cidade do tamanho que é a nossa cidade, óbvio que vai ser virtualmente impossível um pastoreio, como precisa acontecer no corpo de Cristo, de comunhão um a um, dependendo exclusivamente desses 5 agentes de Deus. E nesse ponto é que, de fato, o que nós conversamos aqui, e eu faço uma espécie de paráfrase, não é a questão da célula como um método, é a questão da comunhão individual. A vida cristã está estabelecida impondo comunhão um a um, uns com os outros. E aqui na nossa igreja, nós temos várias oportunidades de comunhão uns com os outros. E uma essencial, lógica, bíblica, o projeto que Jetro, sem nenhum trocadilho infame aqui, passou para Moisés diante do assoberbamento da agenda de Moisés, foi isso. Moisés, distribui essa tarefa impossível para você. Você vai morrer e não vai dar conta de resolver tudo isso. Então, você conhece a história, divida aí, crie uma rede de supervisão desse povo, de pastoreio dessa gente preciosa e amada. O próprio Jesus trabalhou pessoalmente com 12, ainda que tenha se encontrado muitas vezes com a grande multidão. Então, quero dizer para vocês que nesse próximo ano, Deus permitindo, entre outras ênfases, nós vamos insistir para que a igreja funcione melhor nesse compromisso de assistência mútua, uns cuidando dos outros, mais ou menos como aquela foto ali tão expressiva, pelo menos me pareceu muito expressiva, soldados que não deixam para trás alguns que se ferem, alguns em melhor condição do que outros, e os carregam nos seus ombros. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, se eu não estou enganado. E assim cumprireis a lei de Cristo. E é por isso que você participar de um grupo pequeno, e nós temos aqui nesta igreja 30 células, Deus colocou no meu coração, posso afirmar que suponho com alguma certeza que veio do Senhor, que no ano do jubileu, 50 anos de vida dessa igreja, a gente avance para termos aqui nesta igreja, no ano que vem, um alvo ousado, 50 células operando bem, com pelo menos 50% da igreja envolvida nesse cuidado de uns para com os outros, num ambiente melhor, menor, familiar, íntimo, que Deus nos conceda a graça de assim vivermos e assim fazermos. Como é que a gente conclui esta reflexão? Em primeiro lugar, é você no seu coraçãozinho, revisando o seu caminho para verificar se é um caminho com direção certa, se o seu coração anda a acolher mansamente a palavra de Deus, que é poderosa para salvar as nossas almas e nos livrar do caminho da morte. Então, nesse texto, a primeira chamada de Tiago tem a ver com o meu coração e o seu coração, dado que existe um risco real de principiarmos bem e de maneira reta a carreira da fé,
e lá pelas tantas nos perdermos e nos desviarmos da verdade. A gente usa muito, você já deve ter ouvido falar, da ilustração do GPS. A Bíblia, a palavra de Deus, é mesmo um GPS para o nosso coração. Mas você precisa usar bem o GPS. Recentemente você viu uma história trágica, que não é a primeira, de uma senhora, esposa, se não me engano, de um juiz, que vinha aqui para São Francisco, e o GPS a conduziu para o lugar errado. Vocês viram o caso, não é? Então, a primeira recomendação é para você saber se o seu coração anda atendendo ao GPS certo, é a palavra de Deus. Garantia de você não se perder no caminho da morte. Às vezes, o GPS dá a indicação correta. Também já citei 2 vezes para você daqui desse púlpito, uma situação em que o GPS me mandou ir para um lugar e eu insisti em fazer o meu próprio caminho. Foi uma das piores noites da minha vida, a Moniquinha está por ali, não vou contar novamente pela 3ª vez a história. Eu não quis aceitar a indicação do GPS. Então você, nessa noite, se coloca diante do Senhor para saber se você anda a acolher com mansidão no seu coração esse bendito GPS de Deus, a sua própria palavra, a lhe indicar o caminho certo, e você não andar de modo errante, destrambelado, sob o governo do seu próprio coração, do diabo, do mundo, nessa vida. Segunda questão é que você precisa estar próximo de alguém. Hoje mesmo, conversando com esta pessoa com quem chorei durante algum tempo, por uma situação difícil e dramática. Ele disse, eu não falei para você porque estava com vergonha, não queria incomodar. Eu disse, olha, você não pode caminhar sozinho. Não pode caminhar sozinho. Você também não pode. Nenhum de nós. Por isso que é muito interessante que você esteja ligado a um grupo pequeno. Por isso a gente tem as células na vida da nossa igreja. E outros encontros assim. Mas vida cristã sem comunhão, pessoa a pessoa, não funciona. Simplesmente não funciona, é inviável. E não é bíblico, não é bíblica. Este tipo de vida. E em terceiro lugar, hoje nós vamos encerrar com uma oração diferente um pouco. Vamos orar por alguns que lhe venham ao coração. As células usam o termo oikos para se referir àquele alvo da nossa evangelização. E a gente vai pensar aqui em alguém que seja o alvo da nossa oração e do nosso agenciamento como esse instrumento de Deus para a reconversão, para a reconquista destas vidas e destes corações. Você, por favor, pense em alguém que já esteve por aqui e que não está mais. Alguns estiveram por aqui, não estão mais, e graças a Deus estão muito bem. Numa outra comunidade, num outro lugar, esses, graças a Deus, que Deus os abençoe. Mas certamente há muitos, talvez algumas centenas, que se desviaram da verdade e que precisam desse socorro urgente e pronto, por meio da minha vida e da sua vida. Então, a hora é da gente pensar neles e o que a gente pode fazer por eles. Alguns que não estão mais aqui, outros que estão, e você percebe que estão passando uma situação muito delicada e difícil, por assim dizer, conversando muito com o inferno e com o diabo, caminhando na fronteira do inferno e da morte, e você é um instrumento a quem Deus chama para uma ação de resgate e de recondução das suas vidas à verdade. Vamos orar então por este grupo que você tiver no seu coração, na sua mente. Nós vamos orar por estas pessoas. Se você tiver identificado alguém bem particularmente, você pode vir aqui, porque a gente simboliza nesse ato esses que vão ser objeto da nossa ação direta. Pode vir aqui se você desejar colocar esse nome diante de Deus. E
vindo você, nós orando aqui, queremos avançar um pouco para além de orar por eles. Vamos fazer alguma coisa, mandar um e-mail, um WhatsApp, uma carta, um recado, dar uma telefonada, fazer alguma coisa assim, visitar, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Às vezes alguém que está pertinho de você, na sua casa, e o compromisso é meu e seu, é nosso, de resgate, Tudo começa pela oração, mas há um pouco mais a se fazer.